primeiro capítulo do livro chama Assimilando Conhecimento. O capítulo vai trazer uma discussão sobre como o modelo é extraído dos usuários do domínio, né? Então a gente falou lá na introdução que o domínio ele existe no mundo do usuário do domínio e o software vai ter que modelar esse domínio através de um modelo, né? Um modelo vai ter que ser extraído e esse modelo vai ter que representar o domínio, né? Então, como é que dá essa extração de domínio, né? A extração de domínio está dá através do diálogo. E o Eric Evans traz nesse capítulo como se deu o diálogo dele com alguns desenvolvedores de circuitos embarcados, né? Ele vai ter esses diálogos para extrair o domínio. E eu quero pensar aqui uma fala dele, né? Eles me corrigiam constantemente e à medida que eu fazia, eu comecei a aprender. O que de ver aqui? O Eric Evans ele estava tentando desenvolver um sistema para desenvolvimento de circuitos embarcados e ele não tinha conhecimento na área. Então é muito importante do que ele ouvir as pessoas, tentar extrair frases para elaborar o conhecimento e o que? E ele é corrigido pelas as pessoas de domínio. Vale lembrar que naquela época não tinha muito time de produtos, as empresas não tinham a seção de produtos. Então quem fazia o desenvolvimento dos sistemas eram os times de desenvolvimento em si. Então o time de desenvolvimento tinha que ter extração de requisitos, né? Extraíam requisitos, faziam os requisitos e mandavam para desenvolvedores, né? Então o que acontece? Tentando elaborar esses requisitos, havia uma troca de informação muito rica entre o time de produto, o time do domínio e o time do desenvolvimento. O time de domínio tinha o conhecimento do domínio, né? E o time de desenvolvimento teria que elaborar o modelo. A gente viu que o modelo tem que ser rico para os dois, né? O time de domínio tem que saber entender o modelo e o modelo tem que ser implementado em código, né? E aí continua: eliminamos colisões e ambiguidades em suas terminologias e as diferenças entre suas opiniões técnicas. E eles aprenderam. A gente vê aqui que muitas vezes nem os próprios usuários de domínio são claros em seus conceitos, né? Se você está desenvolvendo software, muitas vezes você tem uma metodologia diferente de em outras empresas. Então, se alguém for elaborar um software para desenvolvimento de software, se é que existe esse caso, né? Ele vai ter que refletir o quê? Quais são o meu entendimento, ou o entendimento de outro time. E assim, na colisão entre dois times, entre duas pessoas, podem ter ambiguidades. Fala assim, não, eu faço dessa forma, não, eu faço dessa forma, né? E ele tem que se adequar ao modelo. O modelo tem que ser um só para responder aos dois, né? Ele tem que ser maleável para responder aos dois, né? Começaram a explicar as coisas com mais precisão e consistência e começamos a desenvolver o modelo juntos. Então, assim, no caso dele, o modelo conseguiu abranger todos os desenvolvedores de circuitos embarcados, né? Mas vamos pensar aqui no modelo prático, aqui, num modelo mais prático, né? Se a gente está falando de um sistema de logística, ele até traz esse exemplo no livro, vou trazer um exemplo de código muito interessante de como o modelo pode ser rico, né? A gente pode ter o caso do overbooking. O que é overbooking, né? Pode estar dois técnicos lá falando assim, não, eu coloco sempre 10% a mais, por quê? Porque normalmente eu tenho 10% de cancelamento, então fica elas por elas o navio sai cheio. O outro fala, não, eu coloco tanto por cento a mais, e aí tal coisa. E algum terceiro fala, não, eu chamo isso de overbooking, eu faço overbooking, o meu overbooking é de 10%. E aí o usuário de domínio fala assim, não, o que é overbooking? Ele pergunta para outro cara, você faz overbooking? O cara, não sei o que é overbooking, eu não faço overbooking, eu só coloco 10% a mais. Então assim, você começa a extrair modelos, extrair conceitos, elaborar esses conceitos e validar eles com usuários. E ambos aprendem, né? Tanto você quanto os usuários, né? Então, depois dessa fase de elaboração do modelo, é elaborado um protótipo, né? E a solidificação desse protótipo tornou mais claro para os especialistas do domínio o que o modelo significa e que relação havia entre o software, entre ele e o software operacional, né? Entre o modelo e o software operacional. Tem que lembrar aqui que esse livro foi escrito no começo dos anos 2000. No começo dos 2000 estava se começando o que hoje a gente entende por Agile, né? Já existia o manifesto ágil, mas ele não era muito comum nas empresas. Então, assim, ter feedback baseado em protótipo não era uma coisa comum. Aliás, em muitos casos hoje não é, né? Assim, algumas empresas não validam o seu software com usuários reais, né? Então, mostrar o software para uma pessoa de domínio e falar assim, o que você entende ao usar esse software? Vai dar valor. Por quê? Porque você consegue validar o domínio, você consegue ver validar o modelo de acordo com o domínio, né? E você consegue ver se o modelo realmente traz valor ao usuário, né? É aquilo que eu falei no primeiro vídeo, né?
O software, ele só tem valor se ele entrega valor. Então, assim, se eu estou obrigando uma pessoa a usar um software que vai tornar mais difícil o ofício dela ou a vida dela no trabalho, o que está acontecendo? Ele não vai ser usado. Se ele não vai ser usado, ou em muitos casos, ele vai ser usado como um suporte ou como uma obrigação, né? Então a pessoa vai fazer o ofício dela e depois vai submeter as coisas ao software, né? Então, por exemplo, se a pessoa faz o booking lá de todas as cargas do sistema de logística e depois levanta um sistema só, as coisas, o software não é bom. Por quê? Porque ele não está ajudando as pessoas, ele não tem valor, né? E à medida que os engenheiros escreviam os novos recursos de que precisavam, fiz com que eles me conduzissem através do cenário da interação dos objetos. É interessante notar uma coisa aqui. Quando ele fala de objetos, ele está falando de objetos do mundo de programação orientada a objetos mesmo. Por quê? Porque o modelo dele é refletido no código e o código reflete o modelo. Ele tem uma íntima relação entre modelo e código. Então, por exemplo, a gente estava falando de overbooking. E se tivesse um objeto que fosse uma política de overbooking, né? E esse objeto estaria todas as regras de política de overbooking, estaria a definição lá do que é a política de overbooking. A gente vai ver como isso enriquece o nosso software mais à frente, né? Mas a gente tem que pegar essas informações, elaborar no código e essas informações do código voltar para o usuário do domínio. Não que a gente tenha que falar de classe, não, é meu controller de tal, né? Aliás, a gente tem muito na nossa cultura de desenvolvimento uma ideia de, não, isso é um controller. E aí eu tenho na minha cabeça uma coisa abstrata com o controller e tento sempre aplicar o meu código com aquele controller. Mas no fundo, o que a gente tem? A gente tem modelos que são dinâmicos. Assim, não, se eu tenho uma política de overbooking, que não é o controle de agendamento, né? É política de overbooking, né? A gente tem que dar nomes que refletem o domínio, né? E se os nomes não são úteis, o que acontece? Quando os objetos do modelo não podiam nos conduzir através dos cenários importantes, idealizávamos novos cenários ou alterávamos assimilando o conhecimento. Então vamos pensar no caso de overbooking aqui, né? Se o cara está pensando assim, não, então quando eu faço overbooking, quando a carga é despachada, se ninguém cancelar, eu vou ter que ter políticas. Políticas assim, o que fazer em caso de overbooking, né? Então assim, seria uma política overbooking ou seria ações em caso de overbooking? Então assim, deu overbooking, quando eu vou disparar a carga, o que eu tenho que fazer? Quais são minhas políticas? Eu vou ter que reagendar as últimas cargas no próximo navio, eu vou ter que alocar um novo navio, o que eu vou fazer? Então, assim, a gente tem que alterar o modelo. Então, o modelo ele vai ser alterado para rever essas políticas. E tem sempre o ciclo de feedback. Então, assim, eu estou elaborando o modelo, eu faço um protótipo, eu valido o modelo com os meus usuários e tento elaborar as novas funcionalidades baseado no meu modelo, que é tanto refletido em código quanto em modelo mesmo, na linguagem que eu estou usando, né? E aí ele termina aqui com refinamos o modelo e o código evoluiu. Então a gente vê que há uma intrínseca relação entre modelo e código, né? Os ingredientes que fazem o modelo eficaz. Ele tem essa listinha lá, ele discute essa listinha, né? O modelo ele tem que ser ligado à implementação. É o que a gente estava falando aqui. Se o modelo não é refletido em código, há um problema muito sério. A gente vai ver um pouco aqui. Por quê? Porque o código se torna de difícil compreensão. O modelo se torna de difícil compreensão. Então o modelo tem que refletir o código. Eu vou mostrar uma coisinha bem legal aqui. Ele tem que cultivar uma linguagem baseada no modelo. O que isso implica? Se eu vou falar com o usuário do domínio, eu tenho que usar a linguagem que eu tenho no meu código. Então, assim, se o meu código fala em política de overbooking, eu posso usar a política de overbooking. Agora, se eu estou falando de política de overbooking e aquilo não está refletido no meu código, o que acontece? Ou eu vou refatorar, ou eu vou começar a parar de falar de política de overbooking, são as regras de overbooking, o que eu vou ter que falar? Então é o seguinte, o modelo ele tem que estar refletido no código, né? E o modelo ele tem que ser sempre destilado, ele tem que ser sempre rico em conhecimento, né? O que é um modelo rico em conhecimento? É quando o modelo ele traz elementos, o meu código ele traz elementos para eu discutir com o usuário. Então assim, política de overbooking é uma coisa que ela vai além. Eu vou mostrar isso claramente no exemplo. Então vamos lá, segue segurando essa informação, né? Assim, ele tem que ser rico em conhecimento. E nós temos que destilar o modelo. O modelo, cada interação do software, o modelo vai melhorando. O modelo de um software, ele não é estático, ele vai ser refinado. Então, refactoring vai ser preciso? Vai ser preciso. Por quê? Porque o usuário de domínio vai olhar e falar assim, isso não me traz valor. Ou
E se tal coisa fosse dessa forma, me traria mais valor. E aí a gente teria novas oportunidades de modelo, né? Então vamos falar do overbooking aqui. Eu trouxe um código aqui, que esse código está no livro. Ele basicamente assim, como o agendamento de novas cargas é feito. E aí assim, é calculado o máximo de agendamento para 1.1. Tipo, alguém que pegar esse código não vai entender. Porque, poxa, por que eu estou usando acima da capacidade do navio, né? Tô pegando a capacidade do navio, estou botando em 1.1. E se está acima da capacidade, estou tornando nulo. O que isso quer dizer? Muitas pessoas vão olhar isso e falar assim, não vão entender. Por quê? Porque assim, existe uma coisa de domínio que não está refletido no código, que é o quê? A política de overbooking. Então por que faz política de overbooking? Onde está isso? Não diz, não tá definido isso, está definido uma constante. E o que os livros de código, de modelagem de código falam? A gente tem que modelar, tem que usar funções pequenas. Função é pequena, sim. Funções tem que ser compreensível. Função é compreensível? É compreensível. Estou aqui, ó, que a minha capacidade é 110% do total da capacidade, o que não faz sentido. Ele tem que falar assim, não, tem que ter nomes que reflitam o que está sendo feito. Max Booking, é o máximo do agendamento, reflete. Então, assim, esse código, ele segue todo o que é a listinha lá do tal do código limpo, né? Mas o que esse código não reflete? Ele não reflete o domínio. Por quê? Muitas vezes nós escrevemos nosso código só baseado em quê? Em padrões e no nosso próprio código. A gente não tenta refletir o domínio no código, né? E como esse código poderia ser melhorado? Vamos dar uma olhada aqui. E se eu criasse uma política de overbook, uma classe que tem uma política de overbook, eu defino nessa classe se é permitido ou não o embarque nessa carga, nesse navio. Então observa que o código fica muito mais limpo, né? Vou usar um termo aí de um livro. Mas assim, o que acontece é o seguinte, o código aqui está refletindo o modelo. Então se eu estou fazendo um agendamento, eu falo assim, não, primeiro eu checo se a política do overbooking permite agendar essa carga. Agora imagina se eu estou pegando e vou carregar o navio. E aí no navio eu vejo lá, não, todas as cargas confirmaram. Então o que acontece? Eu tenho uma capacidade do navio saturada. Eu vou precisar remover cargas. E aí eu vou ter que disparar algumas regras. Então, assim, a gente tem umas regras em caso de overbook. Eu posso evoluir meu modelo através da minha evolução do meu software, né? A gente vê que essa classe ela diz muito mais sobre o domínio do que a classe anterior, né? A implementação anterior. Se a gente voltar na implementação anterior, ela vai falar o quê? Só tem. É uma implementação que o código expressa todas as regras. O código entre uma e a outra é a mesma. A funcionalidade é a mesma. Mas vamos voltar lá quando o modelo é bom, o modelo ele é rico em conhecimento. Então, assim, esse código ele é rico em conhecimento? Não, esse código ele é pobre em conhecimento. Por quê? Ele não diz o motivo de eu ter 1.1 aqui. Ele não explica. Então, assim, pode ser que um desenvolvedor pegue isso aqui e não entenda. Já quando eu olho esse código, ele explica. Então, assim, eu sei que não, tem uma política de overbooking. Aí você pode levantar outra pergunta: por que eu tenho política de overbooking? Você pode botar na documentação da classe lá. Política de overbooking são aplicadas por tais motivos. Então a gente vê o quê? A gente vê que o modelo ele se torna rico, o código se torna rico, muito mais rico do que apenas ser um código limpo, né? O importante é que o código seja rico de acordo com o domínio, né? Então vamos lá. Modelos mais úteis raramente ficam na superfície. O que significa? Que os modelos eles vão ter que ter muita complexidade, né? Eles vão ter muita complexidade e eles precisam de muitas abstrações. A gente viu aqui que a gente adicionou uma abstração, adicionou a política de overbooking. O código basicamente é o mesmo. Em termos de funcionalidade não mudou, mas o modelo se tornou mais rico e mais útil para o desenvolvedor e para a pessoa de domínio. Por quê? Se a gente estivesse falando com as pessoas de domínio, muitos não sei o que é política de overbooking, ou não, eu faço tal coisa, eu chamo de tal coisa, para garantir a capacidade máxima. Então, assim, se eu falo de política de overbooking, eu estou trazendo utilidade para os dois lados. Tanto o desenvolvedor, que vai ter ciência do que aquilo é uma política, quanto o usuário de domínio, né? E aqui fica a minha reflexão desse capítulo, né? O nosso código reflete o nosso domínio ou o nosso código reflete em si mesmo? Eu vejo muito isso nas minhas PRs. O código ele está refletindo a si mesmo. Eu estou lendo um arquivo e a pessoa não sabe nem o formato do arquivo. Ele escreve como se tivesse o código não está refletindo qual que é o formato do arquivo.
Ou ela tenta fazer uma modelagem de objetos ali, juntando coisas que não faz sentido. Por quê? Porque não, os dois leem arquivo. Só que não está refletindo a leitura do arquivo, está refletindo uma coisa abstrata lá que a pessoa imaginou. Então, qual que é a primeira reflexão? O nosso modelo, qual é o modelo do nosso código? Né? O nosso código tem um modelo, esse modelo reflete o domínio? Por exemplo, o que eu chamaria assim, seria ele o código cru? O que seria um código cru? É um código que ele fala de si mesmo, um código egocêntrico, assim, tipo, é um código que está falando, por exemplo, é muito comum quando a gente vai estudar algoritmo, a gente está inteirando sobre uma lista para ordenar uma lista. Poxa, mas o que é uma lista, né? Tipo, que é uma. O que eu estou falando aqui? Se eu estou falando de uma ordenação de carga, por exemplo, essa carga aqui eu posso estar ordenando ela pelo menor volume, que aí se eu remover, eu vou remover pelo menor volume. Ou eu posso estar ordenando ela pela data que foi adicionada. Se eu for remover uma carga, eu vou remover pela última carga adicionada. Né? Então, assim, o meu código ele tem que refletir o domínio. Né? Então, se eu não estou falando de uma lista que eu vou remover, que está ordenada por tal. Eu estou falando de agendamentos, cargas agendadas em uma embarcação, né? Ou seria uma mera codificação das regras de negócio? O nosso código é uma mera codificação ou ele reflete realmente o domínio, né? É importante que ele reflita o domínio e fica aqui a minha reflexão sobre o primeiro capítulo.